Boa tarde, Biologia Genética. Herança, grupos de sangue. Transfusões sanguíneas. Definição básica. A herança dos grupos sanguíneos individual com sangue do tipo A possuem aglutinógeno A, que é uma proteína. Indivíduos com sangue do tipo B possuem aglutinógeno B. Indivíduos do sangue do tipo AB possuem já os dois tipos de proteínas. Indivíduos com sangue do tipo O não possuem nenhum. Anemia. Transfusão de sangue dá o nome pelo efeito da sua reposição de uma quantia perdida ou concedida de um indivíduo de sangue de uma maneira, podendo ser muito efetivo essa perda nas situações em que outra pessoa possa ter uma hemorragia devido a algum traumatismo ou cirurgias. Pacientes que vão mostrar formas mais severas de fraquezas do sangue, como anemia ou alguma perda de algum componente do sangue, como os hemofílicos, que não produzem esta proteína importante para fazer a coagulação sanguínea. Já desde o século XVII, essas transfusões elas têm sido implementadas a serviço da população. Percebeu-se que algumas pessoas que vão receber o sangue de outra pessoa podem sim passar por diversas manifestações graves, podendo acontecer até a morte dessa pessoa. Essas manifestações são resultado de reações alérgicas que vão poder causar febre, queda de pressão, pele pálida e até desmaio. O médico austríaco Karl Landstern, esse bigodudo aí, fez algumas experiências muito importantes. Ele misturou o sangue de várias pessoas e ele constatou que em alguns casos aconteceria a formação de pequenos coágulos e outras vezes isso não acontecia. Landstern ele denominou essas reações de aglutinações. Estamos vivendo em um ambiente que são ricos em micro-organismos e são capazes de nos invadir e gerar doenças, como os vírus, as bactérias, os fungos e alguns agentes infecciosos. Quando um corpo é invadido por qualquer corpo estranho, células especializadas reconhecem imediatamente e dão uma resposta de defesa, denominando resposta imune, que vão incluir a participação das células que vão fagocitar o corpo estranho e de outras células que vão produzir proteínas especiais denominadas anticorpos, os quais se ligam ao agente estranho, deixando inativo. Essas substâncias estranhas vão desencadear contra si mesma a produção de anticorpos, que são os antígenos. A ligação entre o anticorpo e antígeno é altamente específico. Isto é, cada anticorpo só se liga a um determinado tipo de antígeno. Dessa maneira, o anticorpo que inativa o vírus que é causador do sarampo, ele não inativa o vírus causador da rubéola e vice-versa. Traduzindo, o anticorpo do vírus A não destrói o vírus B e o vírus B não destrói o A. Cada um tem o seu próprio anticorpo. Depois de uma certa pessoa produziu anticorpos contra determinado antígeno, ela agora está imunizada contra aquele tipo específico de vírus, pois ele conseguiu adquirir células que são capazes de reconhecer novamente aquele antígeno e produzir anticorpos. Por essa razão, é muito comum que o mesmo tipo de vírus afete a mesma pessoa várias vezes ao longo de sua vida. Um exemplo de sarampo, catapora, cachumba. Sistema ABO. É o sistema sanguíneo do tipo ABO. O sangue líquido visualmente aparece ser uma mistura homogênea, mas se ele for centrifugado, pode-se perceber duas fases bem distintas. A parte mais aquosa é denominada de plasma,
E a parte sólida representa pelos elementos figurados, que são o plasma, os leucócitos, junto com as plaquetas, e aquelas bolinhas anucleadas, os eritrócitos. Os glóbulos vermelhos, parece cereal matinal, só que vermelho. Os glóbulos brancos, que servem para a defesa do organismo, e as plaquetas, que vão servir para a coagulação do sangue. Quando você se corta, a cicatrização vai depender dessas plaquetas. Quanto mais plaquetas, mais rápido é a cicatrização. Os glóbulos vermelhos, eles são cheios de hemoglobina, que são responsáveis para transportar o oxigênio. Os glóbulos brancos, eles vão participar no combate contra as infecções. E as plaquetas vão ajudar na coagulação. A solução aquosa amarelada ela é formada de água, sais minerais e proteínas. A sua função é transportar substâncias para o corpo. Principais proteínas do plasma são a albumina, com papel muito importante na manutenção da pressão osmótica do sangue, e da imunoglobinas, que são importantes anticorpos. São encontrados dentro da membrana plasmática dos glóbulos vermelhos, algumas proteínas em que algumas pessoas têm, outras não. Se uma pessoa não tem certa proteína, pode reconhecê-la como algum corpo estranho. Então, os grupos de sangue são tipo A, tipo B, tipo A e B e tipo O. Os aglutinógenos que estão nos eritrócitos, nas hemácias. O aglutinógeno pertencente do grupo A é somente o A. E o aglutina no plasma do grupo A é o anti-B. Grupo sanguíneo B tem o aglutígeno B. Contudo, o aglutina no plasma é o anti-A. O A e B, sua proteína é A e B. E não possui nenhuma aglutina no plasma. Já o grupo sanguíneo tipo O não possui nenhum. É ele mesmo. E aglutina no plasma, anti-A e anti-B. Em um estudo Landstern, ele conseguiu identificar antígenos que ele chamou de aglutinógenos, o aglutinógeno A e o aglutinógeno B. O sistema de classificação ele se tornou popular como o sistema ABO. De acordo com o Landstern, quando vai acontecer uma transfusão de sangue, pode acontecer a reação de aglutinógenos do doador. Se uma pessoa pertencente ao grupo A, se ela recebeu o sangue de uma pessoa do B, seus anticorpos anti-B vão atacar os eritrócitos, que vão conter o antígeno B, assim que eles penetrarem na sua circulação. Só vai desencadear um fenômeno de aglutinação dentro dos vasos sanguíneos. Esse aglomerado seria a responsável pelas manifestações constatadas depois de uma transfusão incompatível. Transfusão de sangue. O que acontece? Quem doa para quem recebe. Tipo A manda e recebe para ele mesmo. Tipo B manda e recebe para ele mesmo. O tipo A e B manda e recebe para ele mesmo. Recebe de A, recebe de B, recebe de O. E tipo O é o doador universal. Ele manda e recebe para ele mesmo, manda e ele manda pro tipo A, pro tipo B, pro tipo A e B. De que maneira que uma pessoa do grupo A recebe sangue de outra pessoa do grupo O ou tipo 0, se algum doador contém aglutinas anti-A. Os anticorpos do doador, eles vão se diluir muito rápido ao se misturarem com o sangue de quem recebe. A sua capacidade de destruição dos eritrócitos do receptor é muito baixa. Apesar de acontecer isso, sempre que possível, a preferência sempre vai ser do mesmo tipo sanguíneo entre as duas pessoas, sem que aconteça aglutinação significativa. Determinação genética. Produção de aglutinógenos A ou B e o grupo ao qual a pessoa vai pertencer são determinados por uma série de 3 alelos múltiplos. Mulher, 23º par, XX, ela vai
Então, ó, o grupo sanguíneo, corta essa parte, pode cortar. O grupo de sistema BO são determinados por uma série de 3 alelos, que é o Izão A, Izão B e o Izinho, onde o Iazão ele é igual ao IBzinho, que é maior que o Izinho. O gene do Iazão determina a produção de aglutinógeno A. Já o B vai determinar do aglutinógeno B. E o Izinho determina a não produção de aglutinógenos. Não vai produzir aglutinógenos. Determinação genética do sistema BO vai permitir resolver vários tipos de problemas, como a identificação de crianças desaparecidas, solução de casos onde acontece troca de bebês em maternidade, em caso de investigação e de paternidade. Então é muito simples. Um homem e uma mulher, quando eles se casam, ou quando eles fazem o ato sexual, se gerar o zigoto, a mulher, os seus gametas, todo ser humano tem 2 tipos de gameta, né? A mulher só vai ter XX e o homem vai ter X e Y. O que vai determinar o sexo da criança vai ser o homem, porque a mulher só tem X. Logo, ela só pode produzir uma menina. Pode-se dizer que a mulher é uma fábrica de mulheres. Só por ela mesma só manda mulher. E o homem pode acontecer de gerar, dele dar uma menina ou um menino, porque ele contém o X e o Y. Sistema RH. Em 1940, o próprio Landstern e o seu amigo Wiener descobriram um novo tipo de antígeno, só que desta vez no sangue de um primata da espécie Rhesus. Por isso que é o nome, sistema RH. Rhesus RH. Eles injetaram no sangue desse primata em coelhos e isolavam um anticorpo capaz de reagir a uma proteína que está presente na membrana dos eritrócitos dos primatas. Esse antígeno foi denominado fator RH. Só para constar, RH por causa que foi descoberto do macaco Rhesus, como que eu já disse. RH, Rhesus. Entenderam? Então o que ele fez? A produção de anticorpos anti-H e a determinação do sangue do tipo RH. Pegou o macaco da espécie Rhesus, tirou o sangue deles, o sangue do macaco, ele injetou no coelho, no sangue do coelho, que começou a produzir anticorpos, começou a produção de anticorpos, fazer o anti-RH do sangue do macaco. Daí ele retirou o sangue do coelho e colocou novamente no macaco. Ao colocar esses anticorpos em contato, os 2 cientistas, Landstern e Wiener, não sei como que é a pronúncia, puderam constatar que 85% dessas amostras acontecia a aglutinação, o que vai sugerir que nessas pessoas havia o mesmo tipo de aglutígeno presente nos eritrócitos do primata. As pessoas que possuem o fator RH na membrana dos eritrócitos foram chamadas de RH positivo e as que não possuíam de negativo. Com essa descoberta, o sistema RH permite entender por que algumas transfusões se mostram incompatíveis, mesmo se as pessoas envolvidas haviam sido testadas para o sistema ABO. Quando recebe o sangue RH positivo, uma pessoa do RH negativo começa a produzir anticorpos. Anti-RH negativo se torna sensibilizada. Se acontecer dela receber o sangue RH positivo, vai acontecer reação antígeno negativo do anticorpo, provocando aglutinação e reações semelhantes às que acontecem quando existe incompatibilidade pelo sistema BO. Doença hemolítica do recém-nascido. A famosa eritroblastose fetal. As hemácias que têm RH positivo do feto vão passar na circulação da mãe e o organismo da mãe vai começar a produzir anticorpos anti-RH.
Os anti-RH, ao penetrarem novamente na circulação do feto, vão destruir as hemácias do feto, a chamada hemólise. Nos dias atuais, todos os hemocentros eles vão testar as amostras que são recebidas em doação e as pessoas ocasionalmente vão precisar de uma transfusão. Desse jeito, se tornou muito raro alguma pessoa receber transfusão de sangue incompatível, se tornando sensibilizada pelo fator RH. Entretanto, há uma maneira mais difícil de ser evitada que uma pessoa RH negativo entre em contato com RH positivo de outra pessoa. Pode acontecer durante a gravidez, se alguma mulher RH negativo estiver grávida de uma criança RH positivo. A medula óssea vai usar um mecanismo que vai compensar muito a produção dos glóbulos vermelhos e começa a lançar na circulação do feto. Células ainda não maduras não vai possuir o núcleo ou restos nucleares chamados eritrócitos. Devido a isso, a doença eritroblastose fetal. Como de costume, o primeiro feto RH positivo vai apresentar a doença hemolítica, pois a sensibilização vai acontecer durante o trabalho de parto e não há tempo para que os anticorpos da mãe atravessem a placenta. É bem normal, bem comum que o primeiro filho RH positivo torne a mãe sensibilizada, que os demais filhos RH positivo possam apresentar essa doença. Já o primeiro filho, onde desenvolver essa doença, caso a mãe tiver sido sensibilizada previamente, bem antes, por alguma transfusão de sangue RH positivo. Apesar de não participar diretamente no desenvolvimento da doença hemolítica, o pai da criança de ser RH positivo, condição que é obrigatória para uma mãe RH negativo ter um filho RH positivo. Condições para acontecer a doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. A mãe, RH negativo, sensibilizada por gestação RH positiva, ou a transfusão de sangue RH negativo. O pai, RH positivo, o feto vai ser RH positivo. O sistema MN é um sistema sanguíneo que vai testar a capacidade de aglutinação das hemácias humanas. As letras M e N foram adotadas como representações dos antígenos do corpo. Além do sistema BO e o RH, o médico Landstern também caracterizou o sistema MN, que é um caso de herança sem dominância ou codominância. Em 1927, Carl Landstern e o Levy descobriram na membrana dos glóbulos vermelhos outros antígenos, denominados antígeno M e o N. Ao serem aplicados nas cobaias, eles desencadeiam a produção de anticorpos anti-M e anti-N, respectivamente. A presença desses antígenos não vai provocar nenhuma reação de incompatibilidade durante a realização das transfusões de sangue. O conhecimento desse sistema de classificação tem apenas interesse em casos de identificação de pessoas ou investigação de paternidade. Proteínas presentes nas hemácias que não são levadas em conta nas transfusões sanguíneas. Geneticamente, é um caso de codominância. O grupo M produz a proteína M e o N a proteína N. O grupo MN produz as duas proteínas. Então, através das doações, o grupo M pode doar para o N e o grupo M pode também doar e receber do MN. E o grupo MN doa para o N. A presença desses anticorpos ele é determinado por um par de alelos.